carta que o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, entregou à sua igreja, num tempo em que era necessário falar de vida pela fé, de viver pela fé. Eu já tenho dito aos irmãos, e é sempre bom relembrar, que aqueles cristãos a quem essa carta foi originalmente destinada, estavam sob intensa perseguição, e por isso, alguns na igreja estavam vivenciando um tempo de desânimo. Deus usa o escritor dessa carta, me parece que eu falei Paulo, mas não sabemos quem é o autor, me desculpem por isso, não conhecemos o autor. Deus usa então o autor da carta para falar acerca da vida pela fé. E agora, meus irmãos, no capítulo 11, destacando vários daqueles heróis da fé, ou personagens que viveram pela fé, é também mencionado Noé. É sobre Noé que eu quero falar nessa noite, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, eu pude reler tudo aquilo que está escrito sobre Noé no livro de Gênesis, especialmente nos capítulos 5 a 10. Eu quero encorajar você a fazer o mesmo. Os irmãos verão que eu farei várias referências ao livro de Gênesis, porque é o livro que apresenta com riqueza de detalhes o nascimento, a formação da família, o encontro dele com Deus, a multiplicação da família dele e a sua morte. Então eu encorajo você a fazer isso. Você poderá investir algo em torno de 10 minutos lendo toda a história de Noé, e você será grandemente edificado. Faça isso e você terá um proveito maior a partir daquilo que eu trarei para os irmãos. Mas então, o nosso versículo hoje é o versículo 7 do capítulo 11, que nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Voltando a esse versículo, eu quero mencionar, irmãos, essa declaração. Se perguntássemos quem foi Noé, poderíamos responder assim: Noé é aquele que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse homem herdou aquilo que Deus tem prometido a quem vive pela fé, e pela fé é tornado um justo, é justificado. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque quero falar aos irmãos acerca deste Noé. O autor de Hebreus tinha conhecimento do Antigo Testamento, assim como Jesus e os seus apóstolos liam o Antigo Testamento. Nós encontramos das palavras do Senhor Jesus dezenas e dezenas e dezenas de menções ao Antigo Testamento. Irmãos, nós não devemos desconsiderar que o Novo Testamento traz-nos o grande cumprimento da grande promessa do Antigo Testamento, que de Sião viria o Redentor, o Salvador, que é Jesus. Mas nem por isso devemos diminuir a importância do Antigo Testamento. Os homens e as mulheres de Deus, apresentados no Antigo Testamento, viveram pela fé em Deus e foram justificados por essa fé. Isso é dito de Noé, é dito de Abraão, que é a personagem que nós estudaremos na próxima quinta-feira. Então, quando nós ouvimos falar sobre fé no Novo Testamento, normalmente há muitas menções aos homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Hebreus, então, está falando de um homem chamado Noé. Quem é Noé? Segundo Gênesis, capítulo 5, nos versos 28 e 29, Noé é o filho de Lameque. Vejam a declaração que esse homem, Lameque, faz acerca de Noé, quando soube que gerou um filho. Gênesis 5, 28 e 29, diz-nos assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo:
este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, ou das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O pai de Noé o viu como uma providência de Deus, como um filho enviado por Deus para trazer consolo num tempo de fadiga, de cansaço. Ele, Noé, foi pai de 3 personagens conhecidas no Antigo Testamento. 3 homens chamados Sem, Cã e Jafé. Gênesis 5, verso 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Esse homem, irmãos, como a palavra de Deus diz, chegou ao mundo num tempo difícil. Se você acredita que o seu tempo é difícil, nem por isso diminua as dificuldades dos dias de Noé. Você verá a palavra de Deus falando de uma corrupção generalizada, de uma perdição impressionante, de uma pecaminosidade que afrontou a santidade de Deus. Nesse contexto de maldade, esfriamento da fé, desprezo à vontade de Deus, esse homem recebeu uma revelação de Deus, dizendo-lhe que aconteceria algo inédito. Hoje, quando ouvimos falar do dilúvio, nós ainda nos espantamos. Chuvas durante 150 dias a ponto de inundar a terra. Imaginem numa época, irmãos, em que nunca os homens ouviram falar de um dilúvio. É claro que, do modo geral, não creram naquilo que Noé disse e até zombaram dele. Certamente disseram: Noé enlouqueceu, ele está construindo uma embarcação sem precedentes em seu tamanho, e ele diz que vai reunir os animais e a sua família, porque Deus dará um imenso dilúvio de águas, as comportas de águas dos céus se abrirão e a terra será inundada. Irmãos, consultem as evidências da arqueologia e da história sobre a existência da Arca de Noé. Mesmo cientistas que não se declaram cristãos têm reconhecido não apenas a viabilidade do projeto da Arca, como a existência da Arca. Há vestígios que nos remetem à existência desse fato narrado pela palavra de Deus, na região em que a palavra de Deus menciona. Nós não precisamos, irmãos, ter qualquer receio do avanço da ciência, porque a palavra de Deus não falha, e a ciência acabará confirmando por evidências irrefutáveis os eventos narrados na palavra de Deus. Naqueles dias, falar do dilúvio era falar, para uns, de um delírio de Noé, para outros, de uma historinha cheia de criatividade. Esse homem creu acerca do dilúvio num mundo que jamais havia visto um dilúvio. Irmãos, notem que a história de Noé é a história do nosso tempo. Nós vivemos num tempo de iniquidade, de descaso com a vontade e a palavra de Deus, de zombaria da fé, e assim como Noé, eu e você podemos dizer de algo que nunca aconteceu e que o Senhor promete que acontecerá. E nós precisamos, irmãos, dizer ao homem: prepare-se, porque Deus julgará a humanidade e destruirá esse mundo. Jesus virá mais uma vez. Não faltará quem descreia, quem zombe, quem dê muitas risadas. Mas, irmãos, o mesmo Deus que permitiu que o inédito dilúvio acontecesse, permitirá que a inédita destruição desse mundo, com o julgamento do Senhor e a tomada dos crentes para a vida eterna com o Senhor, acontecerá também. A arca se tornou, portanto, um sinal de fé. Noé tinha 600 anos de idade quando ele entrou na arca que Deus lhe mandou projetar, porque seria a salvação para ele, sua família e os animais, claro, não os animais que estavam nas águas. Vejam o que diz Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo,
e as comportas dos céus se abriram. Verso 12: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O dilúvio durou 150 dias. A chuva incessante, a chuva que não parou, durou 40 dias e 40 noites. Sobre o efeito do dilúvio de 150 dias, vejam Gênesis 7, verso 24, quando a palavra de Deus diz que as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Em Gênesis 8, verso 3, é dito que as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Depois que o dilúvio passou, como era comum naqueles dias, vida prolongada, Noé viveu mais 350 anos. Gênesis 9, verso 28 diz: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, totalizando 950 anos de vida. Gênesis 9, 29, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, Noé não foi um homem perfeito. A palavra de Deus narra que Noé, que cultivava uvas, preparou vinho, embriagou-se, perdeu o seu equilíbrio e se desnudou a ponto do seu filho Cã vê-lo nu. Isso está narrado em Gênesis 9, a partir do verso 20. Se não tivéssemos da palavra de Deus afirmações como essas, poderíamos dizer: Noé creu em Deus e foi fiel a Deus, porque Noé não se sentia pecado ou tentado como nós nos sentimos constantemente. A palavra de Deus diz que não, que Noé era um homem pecador e que ele cometeu, por exemplo, um ato indevido ao se embriagar, o que é um de muitos alertas da palavra de Deus quanto ao uso de bebida forte, quanto ao risco da embriaguez. Um homem honrado que perdeu as estribeiras, irmãos, e ficou nu, porque estava sob o efeito da bebida forte, do vinho que ele produziu. Mas vejamos um pouco mais desse mundo habitado por Noé. Irmãos, vocês encontrarão de Gênesis 5, verso 28, até o capítulo 10, verso 1, a caracterização desse mundo. Eu quero resumir dizendo que era um tempo de corrupção generalizada. Para onde Noé olhava, só via mentira, falsidade, engano, pecado, via afronta à santidade de Deus. Vejam o que diz o capítulo 6, nos versos 5 a 7. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No verso 5 ainda eu quero destacar como a palavra de Deus apresenta o apodrecimento moral, espiritual e social do mundo. O tempo todo, os desejos do coração do homem eram para a prática do mal. Verso 6. Então, coloca agora numa linguagem humana, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse versículo não está dizendo, irmãos, que Deus se surpreendeu com o pecado do homem e quis voltar atrás. É que a palavra da língua hebraica, que apresenta uma profunda tristeza da parte de Deus ao ver o homem escolhendo o pecado, tem sido traduzida na língua portuguesa para aquela palavra que melhor comunica uma grande decepção. Na língua portuguesa é arrependimento. Qual é o máximo de demonstração de tristeza de alguém com um filho? É quando alguém diz: eu me arrependo de ter tido esse filho. Então Deus não se arrependeu porque Deus não se surpreende. Mas na tradução da língua hebraica para a língua portuguesa, não se encontrou uma palavra mais adequada para que entendêssemos o grau de decepção do Senhor nosso Deus ao ver aquilo que o homem estava fazendo. E diz assim o verso 7. Melhor, o verso 6, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, note a expressão, e isso lhe pesou no coração.
doeu no coração de Deus. É outra apropriação de uma linguagem humana ao falar do coração de Deus. Verso 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vejam agora, irmãos, o que nos diz o verso 11 do capítulo 6 mesmo. Olha o diagnóstico da palavra de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estava caminhando com a minha esposa no Parque da Ilha, que é o parque da nossa cidade. E eu estava mostrando para a Samela um bebedouro que a prefeitura instalou no Parque da Ilha. Irmãos, para que serve um bebedouro no local de prática de esportes, de lazer? Há inclusive brinquedos muito bonitos para as crianças, muito interessantes. Serve para que eu vá lá, ponha a minha garrafinha ou meu copo, pegue água e saia para beber. Irmãos, o bebedouro do Parque da Ilha está com grade de ferro, Roberto, e não é pouco ferro, ferro cruzado, muito reforçado. E eu estava dizendo, Samela, por que o bebedouro tem que ter grade? As pessoas deveriam chegar aqui, irmão João, beber água, sair e deixar para o próximo aquele equipamento do povo de Divinópolis. Irmãos, a corrupção do coração humano que se vê em pequenos exemplos. Uma terra corrompida e cheia de violência. Um bebedouro pode ser roubado no escuro da noite por alguém num parque que serve a uma cidade. Eu estava na semana passada visitando uma família da nossa igreja em um determinado bairro, e eu passei por uma pequena padaria, e naquela padaria a porta é de grade e existe uma passagem por onde a pessoa entrega cartão de crédito ou dinheiro, e o dono da padaria entrega o pão. Algo em torno de 8 horas da noite, e 2 pessoas comprando pão pelo buraco da grade. Irmãos, a palavra de Deus, ao narrar Noé, narra o nosso tempo. Por quê? Porque o homem não mudou. O homem tem vivido distante de Deus, e a consequência do distanciamento de Deus é a aceitação natural da corrupção, que vemos nos noticiários acerca de Brasília, mas que podemos encontrar, irmãos, no dia a dia da nossa cidade. Da violência, ouvimos falar de uma violência extrema em capitais do país, mas que também podemos encontrar nos bairros da nossa cidade. O homem dos dias de Noé é o ser humano dos nossos dias. E o que você tem a ver com isso? Você pode olhar para Noé, um homem temente a Deus, justo, porque creu em Deus, confiou em Deus e viveu segundo a vontade de Deus. Você pode olhar para Noé e decidir na dependência de Deus que você não se corromperá, que você não será o agente do mal, que você viverá aprovado por Deus, andando com Deus num tempo de corrupção e violência. Vejam Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A minha oração é que você olhe para esse versículo e o Cícero diga: eis a história de Cícero. Cícero era homem justo e íntegro. A minha oração é que a Franciane olha ali e diga: eis a história de Franciane. Franciane era mulher justa e íntegra entre os seus contemporâneos. Franciane andava com Deus. Que cada um de nós, irmãos, olhe para a vida de Noé e diga: eu posso ser como Noé nos meus dias, porque o Deus que sustentou Noé é o Deus que me sustenta, em quem eu creio e a quem eu sirvo. Vejam Gênesis 7, versículo 1, quando o Senhor diz a Noé: entra na arca,
tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. É como o Senhor dizendo: eu vejo um cisco nessa montanha de areia corrompida, um cisco que não se corrompeu. Você, Noé, e sua família. Meus irmãos, em Gênesis 8:20, a palavra do Senhor diz que levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé era um homem que adorava a Deus, porque andava com Deus o tempo todo. E você também pode ser essa pessoa. Você pode decidir viver como Noé, crendo que há uma herança da parte de Deus que é maior do que a herança que os homens esperam nesse mundo. Matam e morrem por dinheiro, matam e morrem por fama, matam e morrem por alguma vantagem. Noé acreditou que a maior herança que poderia receber nessa vida viria de Deus. Deus então disse a Noé: Noé, eu criei esse mundo e eu farei com esse mundo o que eu quero. É que, irmãos, nós vivemos num tempo em que o ser humano se admira tanto, se idolatra tanto, se exalta tanto. O ser humano é capaz de olhar para o espelho e dizer: você é perfeito. E às vezes nas redes sociais as meninas dizem para as outras: maravilhosa, perfeita, deusa. Outro dia eu li isso, deusa. Que nós, irmãos, começamos a achar que esse mundo nos tem como centro. Nós vamos morrer, irmãos, e vamos morrer em breve. O centro desse mundo continua sendo Deus que o criou. Nós somos pequenos e passageiros. Então o ser humano revoltado diz: que Deus é esse? Que Deus maldoso, que resolveu destruir o mundo. Quem criou o mundo? Deus. Quem deu ao homem a oportunidade de viver de modo justo? Deus. Quem escolheu pecar? O homem. Quem escolheu colocar-se debaixo do juízo de Deus? O homem. O que a palavra de Deus diz, irmãos, é que Deus estava recriando a terra a partir do justo. Isso aqui não trata de maldade, isso aqui trata de paciência e misericórdia. É quando o Senhor diz: eu poderia acabar com esse mundo, mas eu farei diferente, eu vou recriar a partir do justo. Eu vou eliminar todos os que já decidiram que querem tornar esse mundo um mundo mau, e vou recriar o mundo a partir de Noé e sua família. Mais uma grande oportunidade que Deus deu à humanidade. Infelizmente, não tem sido bem aproveitada. Deus anunciou a Noé que, como juiz, ele julgaria a humanidade, e julgou. Vejam Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. E Deus não é cruel, irmãos, não é sem motivo. Há um motivo justo, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Agora vejam o verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Capítulo 7, verso 4. Porque daqui a 7 dias, Noé, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Deus então estabeleceu um pacto com Noé. Está em Gênesis 6,18, quando o Senhor diz: contigo, Noé, porém, estabelecerei a minha aliança, o meu pacto, o meu testamento. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Noé obedeceu à ordem de Deus, crendo, meus irmãos, que tudo que ele, Noé, havia trabalhado para construir seria destruído, mas Deus tinha maior herança para ele. Deus lhe daria algo muito melhor do que tudo aquilo que iria se acabar. Vocês já pensaram nisso? Noé, irmãos, também perdeu muito de bens que ele construiu, daquilo que ele produziu.
Mas Noé abriu mão disso, crendo que o Senhor tinha muito mais para ele no futuro. Ele foi um homem obediente a Deus. A minha oração é que eu e você, por sabermos que Deus existe, que o Deus Criador é o Deus Santo revelado na palavra de Deus, sejamos obedientes a Ele, sabendo que nós sempre seremos surpreendidos com as boas promessas do Senhor nos alcançando, se formos obedientes ao Senhor. Vejam o que diz Gênesis 7, versículos 5 a 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vejam o que diz o verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Deus então concede a Noé a maior herança, um novo mundo a partir do elemento justo. Noé e sua família, que foi levada a servir a Deus por influência de Noé, receberam como herança o cumprimento das promessas de Deus. Em Gênesis 8, nos versos 21 e 22, é dito que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, nós seres humanos temos feito muito mal a esse mundo lindo que Deus nos deu. Mas apesar de tudo que temos feito, tem se cumprido a promessa de Deus, e será assim até o fim. A palavra do Senhor está dizendo que enquanto o Senhor não vier nos buscar, e na sequência não desencadear o processo de destruição final desse mundo, não deixará de haver a oportunidade de plantar e colher. Não deixará de existir frio e calor. Aqui em Divinópolis a gente às vezes prova os dois no mesmo dia, né? Prova do frio de manhã e do calor à tarde. Aí, para não perder o costume, prova de mais frio à noite. A palavra de Deus diz, irmãos, que sempre existirão frio e calor. Sempre existirão verão e inverno. Noé e sua família receberam de Deus uma grande herança, a oportunidade de se multiplicarem. Gênesis 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, agora tem uma terra inteira para vocês encherem, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, verso 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 10, 1, diz que as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, foram esses muitos nomes apresentados ao longo de todo o capítulo 10 de Gênesis. Receberam também de Deus a proteção que necessitavam. Gênesis 9, 2, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Deus continuou dando a Noé aquilo que deu a Adão, o mandato cultural: cuide da terra, domine, administre, seja a coroa da criação, porque Deus não muda os seus planos. Vejam o verso 6 do capítulo 9, quando o Senhor alerta o homem quanto ao pecado cometido por Caim, que foi matar seu irmão Abel. O Senhor diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Apesar de todo o pecado do homem, do modo geral, todas as culturas condenam o homicídio, o assassinato. Deus estabeleceu isso, que nós nos espantássemos com o assassinato de um homem. Somente alguém que está nas mãos do diabo, irmãos, que peca sem qualquer limite, é que já não se espanta ao ouvir falar do assassinato de alguém, da morte de uma pessoa. É que trata a morte de um ser humano com descaso. Deus deu também como herança a alimentação, e aqui o Senhor disse:
vocês poderão comer também os animais. Gênesis 9, verso 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Irmãos, não há nenhum problema que alguém diga, eu sou vegetariano. O que não pode é ele dizer, todo mundo tem que ser. Irmãos, não existe na palavra de Deus qualquer proibição para que nos alimentemos de carne. Eu entendo que você deve escolher. Deus deu as plantas e os animais, e você pode se valer para consumir. O que não pode é você dizer que quem não come carne é pecador, ou quem não come carne é pecador, ou quem come carne é pecador. Não é assim. Às vezes alguns irmãos dizem, pastor, em Israel havia certos alimentos, certos tipos de carne que não eram aconselháveis. Para Israel, sim. O Senhor trouxe algumas leis que inclusive tinham uma razão para aquela sociedade. Mas no Novo Testamento o que o Senhor diz a Pedro, e repete em outros textos, dê graças ao Senhor e coma de tudo, sem perguntar a origem, mata e come. Então, irmãos, aqui nós encontramos a palavra de Deus dizendo que o Senhor deu a Noé e a sua família fartura, da erva e dos animais pode comer. Nós temos também, irmãos, aqui o convite do Senhor à comunhão. Vejam Gênesis capítulo 9, a partir do verso 8, quando disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, quando hoje você vê esse espetáculo maravilhoso que é o arco-íris, lembre-se que esse é um sinal da promessa do Senhor. Enquanto esse mundo estiver existindo, não mais o destruirei com o dilúvio. Por mais forte que seja a chuva, fique tranquilo, ela vai passar. Quando eu era criança, eu me lembro, irmãos, meus pais estavam dormindo e começou a chover, e choveu muito, e eu fiquei espantado, e eu achei que o mundo iria acabar. E então a minha mãe me disse: fique tranquilo, porque não é com água mais que o mundo vai acabar. Eu era muito pequeno, e lembro da minha mãe dizendo: o Senhor prometeu que não é assim que o mundo vai acabar, então fique tranquilo. E hoje eu continuo lembrando da resposta da minha mãe. Quando eu vejo muita água, eu continuo pensando: ainda não é dessa vez, porque o Senhor prometeu que não é assim que vai acontecer. Noé, meus irmãos, recebeu da parte de Deus o convite à comunhão. Noé, anda comigo, não te faltará proteção, não te faltará alimento, não te faltará multiplicação da sua semente, não te faltará vida na minha presença. Noé creu e aceitou o convite de Deus, viveu pela fé e foi herdeiro da justiça pela fé. É o que nos diz Hebreus 11, verso 7. Depois de lermos tanto acerca de Noé no livro do Gênesis, veja como aqui no verso 7 a palavra de Deus diz que pela fé, só pela fé,
Noé poderia aceitar essa instrução divina acerca de acontecimentos que nunca tinham sido vistos. E ele começou a construir uma arca trabalhosa, cara, que lhe rendeu zombaria. Mas diz a palavra de Deus, era uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Ao entrar na arca, Noé estava dizendo: não tenho parte com esse mundo, eu tenho uma aliança com Deus. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, irmãos, pela fé, viu que Deus julgaria a humanidade. E por isso ele viu o dilúvio que ninguém nunca tinha visto. Ele viu pela fé que Deus de fato destruiria a terra. Pela fé, ele construiu aquela arca, exatamente como Deus lhe mandou construir. E aqui eu preciso lembrar da infância. Irmãos, meus pais eram membros da primeira igreja batista de Feira de Santana, na Bahia. E eles, com um grupo, foram designados pela igreja para iniciarem uma congregação daquela igreja no bairro em que morávamos. Éramos mais ou menos 20 crentes naquele bairro, membros da primeira igreja, e fomos iniciar a congregação. E a congregação funcionava na casa de um seminarista, que veio a ser pastor, o irmão Valério Afonso Martins, hoje já um pastor jubilado, pastor Valério. E a minha classe infantil era na sala da casa dele. Na sala da casa dele havia um imenso quadro com uma arca de Noé. Quem lembra desse quadro? Muitos crentes no passado tinham. Olha aí, lembre, levanta aí, irmãos, a mão. Olha quantos irmãos lembram, aquele quadro enorme. Houve uma época em que muitos e muitos crentes colocavam aquele quadro em sua casa, dizendo o seguinte, na verdade essa era a declaração: nós cremos na palavra de Deus, seja qual for a ordem de Deus. Se Deus nos mandar construir uma arca e entrar nela, nós faremos. Uma época em que em muitas casas de crentes no Brasil todo havia quadro com a arca de Noé. Ele era mais ou menos esverdeado, não é, irmão João? O quadro, é isso mesmo. E havia, Cleia, uns animais entrando, né? As duplas. Você lembra, né, Roberto? O Dezinha lembra também desse quadro. Pois eu lembro daquele quadro. Eu era criança e acabava o culto infantil, a classe infantil, e eu ficava sentado esperando meus pais naquela sala. E eu lembro de duas cenas. Uma era o quadro, a outra era uma TV que o pastor Valério tinha na casa dele. Ela não era colorida, ele colocou em frente uma espécie de vidro com várias faixas de cores. Era a TV colorida dele. Lembra disso, Rogério? O Rogério lembra, o Rogério gosta daquilo que é retrô. E eu ficava sentado, irmãos, e olhando aquela arca e pensando, Deus realmente pode fazer qualquer coisa. Pois, irmãos, Noé creu naquilo que ele nunca tinha visto e construiu aquilo que ele nunca viu ninguém construir. Pela fé ele condenou o mundo. Ele disse: eu escolho obedecer ao Senhor e não a vocês. Pela fé Noé foi aprovado por Deus. Concluindo, irmãos, nós também devemos nos preparar para um juízo que não será com água, mas será com fogo. Um juízo vindouro da parte de Deus. Olhem para Mateus capítulo 24 e vejam como há uma unidade da palavra de Deus, como o Antigo e o Novo Testamento caminham de mãos dadas. Mateus capítulo 24, a partir do verso 37. Nós leremos até o verso 42. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus virá, irmãos, mas é uma tremenda heresia tentar marcar o dia e a hora. A palavra de Deus diz que não é possível que o homem faça isso, mas diz que Jesus virá. E assim como nos dias de Noé,
As pessoas estão vivendo como se esse mundo fosse maravilhoso, e como se não houvesse possibilidade de esse mundo acabar, e como se o Senhor estivesse esquecendo de sua promessa, e como se os crentes fossem lunáticos, acreditando numa história louca. Mas Jesus virá, irmãos. Jesus virá. E diz a palavra de Deus que quando Ele vier, Ele tomará alguns para si, porque creram nele, e deixará outros aqui, porque não creram nele. Não devemos nos deixar influenciar por esse mundo presente, fazendo de conta que aqui está tudo bem, que esse mundo é o nosso destino final, e que viveremos aqui para sempre. Se você tem essa ideia de que você vai viver aqui para sempre, eu te convido a ir em um dos muitos cemitérios dessa cidade. Essa cidade tem muitos cemitérios, são muitas lembranças de que você também vai morrer. Não faça de conta que esse mundo é para sempre. Não faça de conta que a vida é comer, beber, casar, dar-se em casamento, porque um dia você precisará prestar contas a Deus, e esse mundo chegará ao fim. No centro, no bairro Bom Pastor, no aeroporto, na região do bairro Chavante, cemitérios para todo lado nessa cidade. No Belvedere há um também, não é? No Belvedere, você tem muitas lembranças nessa cidade de que o seu fim chegará. Não se deixe influenciar pelo mundo, achando que esse mundo é o que há de melhor, e que a herança desse mundo é a melhor. Creia que há uma herança da parte de Deus que é melhor. Não se esqueça daquilo que Deus tem prometido a quem vive pela fé. Pedro, ao falar do juízo de Deus, na sua segunda carta, 2 de Pedro 2, verso 5, também menciona o juízo dos dias de Noé. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus julgará a humanidade, e aqueles que nele creram receberão dele uma herança maravilhosa. A herança de Noé foi a maior dos dias dele, a nossa será a maior de todos os tempos, a vida eterna com o Senhor. Fiquem firmes, irmãos, Jesus breve virá, e há uma herança para os justos. Deus nos ajude a viver nessa certeza. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino Cada Momento Me Guia o Senhor.